Bom, nesse exercício 3, a questão mostra 3 partes de um código em MATLAB e pede para, na letra A, para explicar resumidamente as partes. Nessa parte A, você está montando 3 vetores relativos aos eixos x, y e z. Cada vetor desses 3 aqui, em cada coluna vai te dar um ponto, dessa forma aqui. Temos aqui, inicialmente, como são 3 vetores dos 3 eixos, o ponto 0 em x, 0 em y e 100 em z, temos esse ponto aqui. No segundo ponto, 0 em x, menos 25 em y e 0 em z, temos esse ponto aqui. Nesse terceiro ponto, 0, 25 e 0, esse ponto. 0, 0 e 100, ele retornou ao z. Então, qual é essa sequência? Primeiro esse ponto, depois esse ponto, depois ele volta para esse ponto. Por que ele tem que ter o último ponto desses vetores? Ele tem que ser igual ao primeiro, porque quando você usa essa função aqui, patch, ele começa a percorrer os pontos e ele fecha seu desenho. Então, para você fechar essa face aqui, esse triângulo, então você tem que começar num ponto e terminar os seus pontos naquele mesmo local, que aí aquela função fecha aquela figura. Nessa parte B, ele está montando uma matriz m pontos base, uma matriz com os vetores apenas. Ele está apenas realocando esses vetores em uma matriz. Todos os pontos x na primeira linha, depois ele pula, vai para a próxima linha, todos os pontos y, todos os pontos z. Isso aqui é apenas montagem de matriz. Nessa parte C, esse plot 3 é uma plotagem no gráfico em 3D, por causa desse 3. Esse 000 serve para limpar o gráfico, quando você tem uma plotagem anterior. Esse patch ele vai pegar esses pontos aqui que você tem e vai, igual dito anteriormente, ele vai fechar essa figura aqui. Ele vai pegar dessa matriz que criou na parte B, ele vai pegar a primeira linha e todas as colunas. Isso é referente aos pontos do eixo X, que são esses aqui. Então, primeira linha, que no caso é essa, que no caso são esses, vem nesse patch. Depois, m pontos base, que é a matriz. Segunda linha, todas as colunas. Esses pontos aqui são os Ys. Depois, pega a terceira linha, todas as colunas. Esses pontos aqui são os Zs. Esse blue aqui serve para você colocar uma cor na face que você está montando com o patch. Montou a face azul com uma transparência 0.5. Esse face alpha aqui é apenas por questão visual mesmo. Essa é a explicação dessas 3 partes resumidamente. Ele pede também para completar o código para fazer uma rotação. Esse código aqui ele te dá a figura fixa, mas se você quer fazer uma rotação de 45 graus em torno de x, ele até fala que você pode usar o resultado da questão anterior, que no caso é esse resultado aqui, ou esse daqui, tanto faz. Então a gente vai pegar essa questão aqui, escrever em MATLAB e completar o código, um código bem básico. Completando o código seria esse. Aqui é o seguinte, posteriormente a esse temos o que? Indicamos o ângulo que queremos, 45 graus. Montamos a matriz de rotação em X em MATLAB. Da onde tiramos esse ponto aqui? Do exercício anterior. Esse daqui. O primeiro vetor 1, 0, 0
vem aqui, 1, 0, 0, 0 cosseno menos seno, 0 cosseno e menos seno, 0 seno, cosseno, 0 seno, cosseno. Lembrando que nesse ponto aqui temos o cosseno, no caso como estamos usando o ângulo aqui, esse D é referente a degree, que são graus. Cosseno, seno, seno, cosseno em graus. Isso daqui ele montou uma matriz em MATLAB de uma rotação em x de 45 graus. Porém, temos que pegar essa matriz que montamos e multiplicar pelos pontos que a gente tem, que são esses pontos aqui, formando essa figura aqui. De que forma? Essa matriz aqui já temos, que são m ponto base. Então a gente monta uma matriz resultado de que forma? É a matriz rotação que temos vezes os pontos da nossa figura. Esse resultado aqui já é a nossa peça rotacionada. Posteriormente a gente vai limpar o gráfico, plot 3 zeros. Posteriormente a isso, vamos montar um patch, que é montar a figura. De que forma? Todos os x do resultado, ou seja, a primeira linha, todas as colunas do resultado, segunda linha, todas as colunas do resultado, terceira linha, todas as colunas. Aqui apenas modificar para vermelho para dar uma diferença, para ficar mais visual, uma transparência de 0,5. Fazendo essa codificação, ele já te dá uma peça pronta no seu plano. Lembrando que não apenas esse código aqui, ele precisa desses códigos que ele já te deu no exercício, porque aqui você está utilizando a matriz dos seus pontos, ela está aqui atrás, então você vai precisar dessas pontos aqui. Então esse é o exercício 3, beleza?